Vou pedir que abra uma palavra de Deus, lá em João capítulo 15, versículo 12, vamos lá? João capítulo 15, versículo 12, diz o seguinte: E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Querido Pai, querido Deus, nesse momento quero te pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, tudo que eu vier falar venha segundo a tua santa vontade. Dirija, Senhor Deus, as minhas palavras, e que cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada, possa estar com o coração aberto para poder, Senhor Deus, ouvir uma mensagem tua, para poder ouvir a tua voz, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, com algo de ti mais uma vez nessa noite, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, repetindo o versículo, Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O tema de hoje, como já foi dito, é ajudando uns aos outros. Sabe, e isso é interessante, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos em vários lugares, em várias passagens, né, essa preocupação das pessoas ajudarem umas às outras. Quando nós vemos ali em Atos, né, os apóstolos, nós vemos ali no capítulo 2, os apóstolos, eles, num momento, no seu contexto histórico, eles estão vendendo tudo que tem. Eles vendem o que tem para poder repartir com quem não tem. Sabe, esse desejo de poder ajudar as pessoas, de poder ajudar uns aos outros ali, muito forte. E é interessante essa temática, né, de ver na palavra de Deus essa questão de ajudar as pessoas, de poder ajudar o próximo, de ver essa ação dos apóstolos. E quando a gente faz uma análise, né, para o nosso século, nós vemos que, graças a Deus, está no DNA, né, do povo que serve a Deus, ajudar o próximo. Está no nosso DNA, está na nossa característica, né, poder ajudar as pessoas, mesmo depois de 2000 anos após Jesus, isso faz parte de nós, né, é algo que já vem ali, né, com o nascer de novo, mas nós precisamos, às vezes, fazer uma análise de nós mesmos, como é que nós estamos nos conceitos de Cristo, como é que nós estamos vivendo, né, aquilo que Jesus tem deixado para nós. Se eu perguntasse para você, quem você ajudou nesse mês de dezembro, você conseguiria fazer essa lista? Você consegue lembrar de algum momento nesse mês que você ajudou alguém? Que você tirou o tempo para ajudar alguma pessoa? Ajudar um parente, ajudar um irmão da igreja, da célula, às vezes um companheiro de trabalho, enfim, se pedir para você fazer uma lista das pessoas que você ajudou, você consegue listar? Tá, vamos pular o mês de dezembro, vamos fazer o seguinte, você consegue fazer uma lista aí então, ou pelo menos enumerar alguns 2 ou 3, nesse ano de 2024? Como é que foi viver esse princípio de poder ajudar as pessoas? Pastor, eu já vi amar uns aos outros, como o senhor acabou de ler lá em João capítulo 15, versículo 12. Sim, lá está amar uns aos outros. Eu não posso esquecer dos dons do Espírito Santo, né, que nós vemos ali em Gálatas: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, esses frutos do Espírito. E nós entendemos de fato que quem ama
quem é benigno, quem é bondoso, sabe, sempre vai ter o prazer de ajudar as pessoas. Sempre vai ter esse prazer. É gostoso poder ajudar as pessoas. Então, de fato, ajudar o próximo, ele faz parte, né, de uma vida cristã. Mas, saindo dessa perspectiva de ter que fazer uma análise, né, de se eu ajudei ou não ajudei, né, nesse ano, vamos fazer o seguinte, vamos adentrar aqui na palavra. Olha só o que diz em Lucas, capítulo 23, versículo 26. Diz o seguinte: e, enquanto conduziam, eles pegaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que pudesse carregá-la após Jesus. Quem que serve a Deus, quem que caminha na igreja, não conhece a história do Simão Cireneu. Esse homem, nós bem sabemos que nesse momento ele foi obrigado, né, meio que obrigado a carregar a cruz. Porque nós vemos aqui, né, que colocaram nele a cruz para que pudesse carregá-la após Jesus. Em outras versões nós vemos que os romanos, os soldados, impuseram isso. Mas esse cara, de uma forma inconsciente, sem nem saber o que estava acontecendo na hora, ele deixa de fato um grande recado, né, poder de fato ajudar a carregar a cruz. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz no momento em que Jesus estava debilitado fisicamente por causa dos açoites, por causa do maltrato. Sabe, Jesus está sendo espancado, está sendo açoitado, está sendo escarnecido, e tudo aquilo, né, sem contar que a cruz por si só já era pesada, e ele, com a sua capacidade física totalmente debilitado, ao extremo o seu cansaço, carregando aquela cruz, subindo ainda uma ladeira, né, um morro, encaminha a sua própria crucificação. Nós entendemos que Jesus homem não tinha capacidade para chegar lá em cima. Ele não tinha forças para chegar lá em cima. Ele não tinha como chegar lá em cima sozinho. Não tinha. Agora pense comigo. Se ele não chega lá em cima, se ele não vai, ele não cumpriria o seu propósito. O seu propósito de vida terrena. Aquilo para o qual ele veio, que desceu dos céus, para poder ir lá para aquela cruz e morrer no nosso lugar. Ele está, vamos dizer assim, arriado. Mas aí vem Simão, o cara está fisicamente bem, está forte, sabe, está preparado para poder pegar aquela cruz e continuar a caminhada, entendendo que Jesus está aqui do lado dele, o Jesus homem. E ele chega lá em cima com essa cruz. Agora, nessa perspectiva, nós podemos entender, nós podemos compreender que muitas vezes, quase sempre vamos ter a oportunidade de ser um Simão, um Cireneu na vida de alguém. Só que com uma perspectiva diferente. Enquanto Simão caiu de paraquedas, ele estava lá olhando, né? Tá todo mundo ali olhando ali, ó. Todo mundo impactado. É a história do momento. Jesus, o homem que fez milagres,
como o pastor trouxe aqui a mensagem, o cara que multiplicou pães e peixes, morto ressuscitou, cegos enxergaram, aleijados tiveram os seus tornozelos ali, ajustados, e muitos outros milagres aconteceram. Como João diz, que se fosse relatar tudo, era impossível para os escritos da época, não teria como diante de tantos milagres. Então a gente percebe que os relatos que os apóstolos trouxeram foram mínimos, foram pouquíssimos relatos diante de tudo aquilo que Jesus fez. E todo esse feito de Jesus, claro, deixou notório, deixou ele conhecido. E quando fala que ele foi trocado, enquanto era outro para ir para o lugar dele lá para ser crucificado, os caras soltam o Barrabás e falam: não, vai Jesus para lá. Aquela multidão, aquele alvoroço corre. Então quem está ali na cidade, dá para entender que ninguém ficou em suas casas, todos pegaram e foram para as ruas junto. Não tem quando acontece um acidente junto, um monte de gente assim, que você pensa: rapaz, de onde é que veio tanta gente? Agora, de repente, já tem 50, 60 pessoas ao redor aqui. É mais ou menos assim. Então Simão está aí nesse grupo de pessoas. Ele viu esse movimento, ele viu todo esse motim, essa aglomeração de pessoas, e ele então vai junto. E ele caiu de paraquedas ali e carrega a cruz para Jesus. Glória a Deus pela vida do Simão Cirineu, porque esse cara, o feito desse cara, olha só, ficou registrado. O cara realizou isso há mais de 2000 anos atrás, e até hoje o nome desse cara é lembrado. Praticamente todos os dias, em algum lugar dessa terra, fala desse cara. Quando não é aqui, é noutra cidade, noutra nação. Esse cara sempre ele é falado em algum momento, pelo feito de ter carregado a cruz de Jesus. E esse é um convite para nós, sermos um Simão, só que diferente, não caindo de paraquedas, mas de fato, porque nós decidimos fazer isso, de ajudar o nosso próximo. As ajudas, são vários tipos de ajuda que podem ser feitas, porque quando a gente fala de ajuda, principalmente para os dias de hoje, só dá a entender muitas vezes, questão financeira. Às vezes a gente pensa em questões financeiras. Quando fala vamos ajudar o próximo, na maioria das vezes pensamos em questões financeiras, em ajudas físicas. Mas como nós vemos aqui no caso de Simão, não era uma questão financeira, era uma questão diferente. Era poder fazer algo que Jesus precisava fazer, mas no momento não tinha condições físicas. Lá em Mateus capítulo 25, vamos lá em Mateus 25, diz o seguinte, versículo 30. Ó, Jesus dizendo: porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era um estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes, eu estive preso e foste até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão, fomos visitar-te? E respondendo o rei lhe dirá: na verdade eu vos digo que quando fizestes ao menor destes meus irmãos,
a mim o fizestes. Jesus, ele enumera alguns tipos de ajuda que podem ser oferecidas. Ele falou da fome, da sede. Uau, sede, gente, sede. A pessoa está com sede. E você ter o prazer de pegar um copo d'água e levar para essa pessoa. Gente, pensa comigo. Sede é ruim, né? É ruim sentir sede. Gente, quando a sede aperta mesmo, quando tem bastante sede, um sol escaldante, né? E a pessoa pega um copo de água e bebe. Ah, mas como é prazeroso, como é gostoso isso. E às vezes parece um ato tão pequeno, parece um ato tão simples, mas Jesus está falando, ó, se você vê alguém com sede, você der água para essa pessoa, está fazendo para mim. Eu era estrangeiro e me acolhestes. Quantas vezes, né, você já foi estrangeiro? Talvez você já foi estrangeiro já. Acredito que sim, em algum lugar. Estrangeiro na escola, né, quando chega no primeiro dia de aula. Estrangeiro no trabalho, primeiro dia de trabalho, ou primeiro dia terrível, gente, né, fica desconfiado, parece que nada que você faz está legal. Estrangeiro às vezes numa cidade, ou até mesmo na igreja. Sim, chega pela primeira vez na igreja, né, parece que todo mundo está olhando para a gente, parece que a gente fica meio desconfortável. Mas quando estamos nessa situação e somos acolhidos, é tão gostoso. Despido, sabe, quando a pessoa está com necessidade de roupas, e às vezes temos tantas no armário, no guarda-roupa, às vezes não temos nem tanto, mas se eu tenho 2 camisas, eu vejo alguém que não tem nenhuma. Ah, irmãos, o correto seria dividir, não é verdade? Eu lembro-me de uma vez, isso marcou, eu nunca me esqueci. Foi no primeiro período, logo nos primeiros tempos ali que eu tive contato com Jesus. Então eu estava no trabalho, trabalhava ali na farmácia Maringá, os mais antigos vão lembrar aí dela. E de repente chegou um homem lá no balcão. Se eu não me engano, eu tinha trabalhado a noite inteira. Era um período que a farmácia era 24 horas aberta. Eu tinha trabalhado a noite inteira, eu estava só esperando a troca de turno. Aí chegou esse homem sem sandálias, meio sujo, parece que já tinha rolado no chão, confusão, eu acho, e bêbado. E ele chega lá e meio desnorteado, ele me pede, eu não me lembro qual foi, mas eu lembro que foi um antiácido, né, um sal de frutas talvez, e um daqueles flaconetezinhos pro fígado. E ele me pede, você pode colocar no copo d'água para mim? Coloco. Peguei o copo de água, coloquei logo lá, os 2, tá misturando. Aí de repente chega alguém. Chega um homem de Deus lá, rapaz. Sabe, um homem de Deus mesmo assim, diferenciado. Aquele homem chega assim, aí ele olha para o homem que estava meio embriagado. Ele olha para os pés dele e vê que o homem estava sem sandália. E ele chega perto dele assim,
cadê sua sandália? Aí o homem olha, eu não sei. Mas como você não sabe? Eu não me lembro. Estou sem. Aí esse homem, ele pega, tira a sandália, pega. Aí o outro, para mim, sim, pega para você. Ele, mas você vai ficar sem. Ele, não tem problema, eu tenho dinheiro, eu compro outra. Deixa eu pôr aqui nos seus pés. Aí aquele homem pegou e agachou, gente, e colocou as sandálias nos pés daquele homem. Os pés estavam sujos, empoeirados. Mas aquele homem não se preocupou com isso. Ele queria que aquele homem saísse dali calçado. E o homem pegou, olhou assim e agradeceu. E o rapaz me pediu lá o medicamento que ele queria. E o outro lá ficou esperando o efervescente terminar de ferver. E aí eu atendi o rapaz, vendi para ele aqui. E ele chegou, e até então ainda não tinha entendido direito o que estava acontecendo. Aí ele chegou e falou: que Deus te abençoe, que você possa encontrar o caminho da verdade. Naquela hora eu entendi. Uau, esse cara é crente. Ele impactou a minha vida, aquele cara. Sabe, ele impactou de uma forma tão grande, que naquele dia eu falei: rapaz, se for para ser crente, eu quero ser que nem esse cara. Eu quero poder ajudar os necessitados. E isso influenciou muito no meu modo de ser. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu modo de caminhar com Cristo. Mas aquele cara, naquele dia, com aquela atitude, ele, sem ele saber, ele formou em mim um lado pelo qual eu tenderia. Porque quando eu vejo essas questões sociais, elas mexem comigo, mas nasceu abaixo de Deus ali, naquele dia. Sabe, irmãos, mas a gente às vezes, nessa caminhada, às vezes a gente tem tantos planos, nós temos tantos projetos, e muitas vezes esses projetos, eles acabam fazendo com que a gente possa, de uma certa forma, esquecer um pouco daquilo que Deus quer que nós façamos. Eu não estou falando de passar a viver uma vida de pecado, não. Eu estou dizendo de pontos tão cruciais, tão importantes, mas que se nós não vigiarmos, torna tão pequenos no nosso dia a dia. Porque de fato, como nós acabamos de ler, Mateus capítulo 25, aonde Jesus ele traz: olha, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Sabe, irmãos, quando nós vamos vendo isso aqui, nós vemos a importância que Jesus dá para podermos ajudar aqueles que estão necessitados. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Olha só o que esse versículo está falando. Levem os fardos pesados uns dos outros,
e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Levar o fardo um dos outros é ajudar uns aos outros. Às vezes, na caminhada tem tempo que o fardo está pesado, né, irmãos? Às vezes o fardo está difícil. Tem tempo que está tranquilo, você chega, caminha leve. Mas tem época que o fardo parece que está quase te esmagando. Às vezes é um problema no casamento. Às vezes é um problema com filhos. Às vezes é um problema com finanças. Às vezes é um problema na saúde. Às vezes são problemas emocionais. São vários os tipos de fardos que podem pesar no dia a dia. E é normal isso acontecer. É normal, em determinado momento da caminhada, o fardo ficar pesado. Isso é totalmente normal. Mas só que nós temos que entender que não é normal ficar com esse fardo pesado constantemente. Mas eu preciso entender também que há certos fardos que eu vou precisar de ajuda. E que sozinho eu vou sucumbir. O maior exemplo disso é o momento em que Jesus está carregando a cruz e ele não está conseguindo carregar a cruz, a sua cruz de madeira, ele não está conseguindo carregar. Ele precisou de ajuda. Ele precisou que alguém chegasse, pegasse essa cruz aqui e dissesse: vamos, eu vou contigo. Mas às vezes nós temos decidido caminhar sozinhos. O maior erro do cristão do século 21 é caminhar sozinho. Nós não fomos criados para caminhar só. Isso não faz parte do nosso DNA. Caminhar sozinho é pedir para afundar, porque haverá momentos em que o fardo, a cruz vai estar muito pesada, e que vamos precisar sim de ajuda. Mas nós temos sido ensinados, não na igreja, mas de forma inconsciente, com tudo o que recebemos de informações, nós fomos ensinados de uma certa forma a parecermos tão perfeitos. Você já percebeu? Às vezes você vai conversar com alguém, num discipulado, numa conversa, a pessoa nunca tem problema. O casamento é o melhor casamento do mundo. Não importa quanto tempo esteja casado, o casamento sempre está mil maravilhas. Relacionamentos com os filhos, 100%, meus filhos é top 10. Meus filhos não erram, meus filhos não falham, meus filhos nunca falou besteira nenhuma. Aí você vai para o trabalho, eu sou 100%, eu sou o melhor funcionário de todos os tempos. Você vai para as finanças, nunca tive problema com finanças. Aí você vai para o emocional, meu emocional, se uma coisa eu aprendi é que o crente tem que ser feliz o tempo inteiro, maravilha. Mas você já percebeu que isso é quase utópico? Uma pessoa não ter problemas na sua caminhada? E geralmente, essas pessoas que por algum motivo não conseguem compartilhar as suas fraquezas com alguém, essas pessoas são as que mais sofrem.
são as que mais sofrem no dia a dia. A maioria dos problemas emocionais que hoje são gerados, a maioria deles são problemas que são gerados porque não compartilha as lutas que tem, as dificuldades que passam, as dificuldades que atravessam, guardam para si só. E uma coisa que nós precisamos entender é que se nós não verbalizamos a dor, essa dor, ela vai se apresentar no nosso corpo de alguma forma. E geralmente é com problemas emocionais. Geralmente são com problemas emocionais. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, igreja, nós não fomos criados para andar sozinhos. Se você não está em célula, procure uma célula urgentemente. Porque o pequeno grupo te ajuda a você gerar afinidades com algumas pessoas e poder compartilhar algumas lutas que você possa estar atravessando ou que venha a atravessar. E essas pessoas que amam, que são bondosas, que são benignas, pois é fruto do Espírito Santo de Deus, vão te ajudar nessa caminhada. E assim, nós vamos rompendo e subindo a escalada que a nós é proposta. Gálatas ainda 2:9 diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Porém, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Olha o que somos convidados a fazer o bem a todas as pessoas que tivermos oportunidades. Nós precisamos ajudar as pessoas que precisam de ajuda e que estão ao nosso alcance. Eu não estou falando de colocar ali no Instagram, no status, ei, quem precisa de ajuda, eu estou aqui para ajudar. Não, não é isso que eu estou falando. Mas as pessoas que estiverem próximas de nós e que nós tivermos condições de ajudar, a palavra de Deus diz: não canse de ajudar, não canse de fazer o bem. Tem pessoas que a ajuda será somente uma palavra, um abraço, pode ser o que essa pessoa esteja precisando naquele momento. Um abraço. Eu lembro-me de uma vez, sabe, aconteceu algo muito triste lá em Xinguara. Algo trágico aconteceu ali, e houve a perda de um garotinho de 3 para 4 anos, né? 2 aninhos, né? 2 aninhos, um acidente. Sabe, e fomos informados que aquela criança estava no hospital, e saímos rápido para lá. Mas quando nós chegamos lá, a criança já tinha partido. Eu vi as pessoas tentando consolar a mãe, e muitas palavras. E eu estou ali aguardando a minha vez e sem saber o que falar para aquela mãe, porque eu pensei, meu Deus, que palavra que eu dou para essa mulher? O que é que eu posso falar para essa mãe? Enquanto estava chegando a minha vez, se aproximando cada vez mais, eu não sabia o que falar para ela. Eu disse: Deus, me dê palavras, me dê a palavra certa para essa mãe, Pai. Mas não veio palavra nenhuma. Quando chegou o meu momento ali, eu apenas abracei aquela mãe, e eu não disse nada, e eu saí triste,
tanto pelo o acontecido que já estava cortando a gente por dentro das mais variadas formas, e ainda mais por depois não poder dar uma palavra para aquela mãe. Mas tempos depois, aquela mulher, num determinado local, ela relembrou aquele dia. E ela falou que o abraço que eu dei nela falou profundamente no coração dela. Eu sei que foi Deus que confortou o coração dela. Mas o que eu quero dizer que um abraço naquele dia foi uma grande ajuda para aquela mãe, para de alguma forma diminuir, muito pouco eu sei naquele momento, a dor. Nós temos a oportunidade de ajudar pessoas o tempo inteiro, e estamos perdendo essa oportunidade muitas vezes, muitas e muitas vezes. Lucas 10 diz o seguinte, estou caminhando para o final. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, olha, o samaritano, o homem que era rejeitado pelos judeus, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Às vezes estamos tão corridos, né? Às vezes estamos tão espirituais, tão compromissados com a obra, que às vezes estamos tendo a capacidade de deixar enxergar uma pessoa que caiu nas mãos dos salteadores. Às vezes um drogado. É drogado, é Deus que me livre, né, de se aproximar. Quando que na verdade esse homem mais do que nunca precisa de uma palavra de Deus. Um faminto, há dias sem comer. São várias as situações, mas o que toca o coração de Jesus não é quem eu sou, não é o título que eu tenho, não é o status que eu carrego, mas é a vida que eu vivo, se é uma vida segundo os padrões de Cristo. Nós somos chamados para ser uma igreja que faz a diferença. E não tem como ser uma igreja que faz a diferença se nós não nos preocuparmos em ajudar uns aos outros. Tem pessoas aqui nessa noite que estão passando por momentos difíceis.
Tem pessoas aqui nessa noite, aqui mesmo, que às vezes o coração está apertado por alguma situação, tem levantado nas madrugadas e não tem compartilhado. Mas nós precisamos entender que nós somos uma igreja que ajuda uns aos outros. Ajuda aqui dentro, mas também precisamos ajudar lá fora. Ajudar e ser ajudado. Porque quando a gente fala ajudar, a gente pensa que eu tenho apenas que ajudar e nunca precisar de ajuda. Mas um crente maduro, ele sabe que vai precisar de ajuda de vez em quando. Um crente maduro, ele sabe que precisa pedir ajuda às vezes. E o interessante é que quando nós ajudamos, nós deixamos de julgar. Quando nós nos abrimos mão de ajudar as pessoas, nós somos tendenciosos a julgá-las. Se uma coisa eu entendi é isso: ou ajudamos ou julgamos. Já viu aquela pessoa que está passando por problema no casamento, está quase separando? Vai ter os que vão decidir ajudar, e vai ter aqueles que vão decidir apontar o dedo e julgar. Aquela pessoa que está com um problema com o álcool, vai ter pessoas que vai decidir investir tempo e dizer: ei, eu já venci, já saí desse lugar. Você também consegue, eu vou te ajudar, vou segurar na tua mão, vamos lá. Aí vai ter o outro que vai dizer: não quer nada com nada, olha aí, ó, cachaceiro, como é que pode? Quem somos nós nessa caminhada? Julgamos ou ajudamos uns aos outros? Não pode ver alguém errar que aponta o dedo e chama uma roda e fala: ei, ficou sabendo do que aconteceu? Dependendo do grupo, fala assim: ei, tem um babado para contar aqui. Mas tem aquele outro, aquela outra, que não quer mostrar a nudez de ninguém. Porque sabe que assim como essa pessoa pode estar errando hoje, ela já errou também, e muito. Vocês lembram do momento em que querem apedrejar a mulher lá, a prostituta? E vão tacar pedra nela, a adúltera, né? Desculpa. Vão tacar pedra nela. Vão matar ela. E aí, o que Jesus fala? Ei, é o seguinte. Faz o seguinte. Quem nunca errou aqui, né? Quem nunca falhou, quem nunca pecou, taca pedra nela. Quem nunca errou pode começar. Pode começar, vamos lá. Começaram a largar as pedras, porque foram olhar para si e lembraram que também já falharam. Talvez não na mesma área daquela mulher, mas em alguma outra área já falharam, já erraram. E eles foram embora, aquele povo. Jesus pergunta para aquela mulher: ei, cadê o povo que estava te condenando, queria te apedrejar, queria te matar? E ela responde: foram embora, Senhor. Ah, eles não te condenaram? Não, não me condenaram não, Senhor. É mesmo, não te condenaram? Não, não me condenaram. Tão pouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Todas as vezes que decidimos julgar as pessoas,
ao invés de ajudá-las, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus. Você já viu aquele negócio que, ei, vou te contar um negócio aqui, mas só entre nós. Enquanto a palavra de Deus nos ensina para você, primeiro, conversar em particular com essa pessoa. Vai lá, conversa com ela em particular. Se ganhar ela, amém. Isso acaba ali mesmo. Se não, vai, chama o líder e juntos conversam para tentar ajudar essa pessoa. Aí se ela não querer, detalhe, aqui nós estamos falando de crentes agora, né? Não estamos falando dos naturais. Se ela não querer, aí sim, toma-se uma providência. Mas uma providência não pelo julgamento, mas por aquilo que é necessário. Mas o primeiro sentimento que tem que brotar em nossos corações é de ajudar as pessoas. Porque Jesus, ele vem, desce, abre mão de ser Deus, se faz homem, se faz pecado no nosso lugar, para quê? Para nos julgar? Para nos salvar. E por que que nós vamos querer fazer diferente de Jesus? O apóstolo Paulo, ele diz, olha, toda vez que eu vou falar esse texto, eu olho assim, o cara era ousado, né? Mas vamos lá. Sedes meus imitadores, assim como sou de Cristo. Resumindo, imite a Cristo. Imite a Jesus. Se Jesus, ele veio não para julgar você, mas com o propósito de salvar você, gente, foi uma grande ajuda, hein? Meu Deus, ele vem e paga uma conta que nós não tínhamos capacidade de pagar. 1 Tessalonicenses 5,11. Portanto, consolai-vos e edificai-vos uns aos outros, assim como também fazeis. Tantas pessoas precisam de consolo, né? De uma palavra amiga. Tantas pessoas que precisam ouvir, ei, vai dar certo. Tantas pessoas precisam falar, ei, eu estou contigo. Eu estou do teu lado. Vamos vencer juntos. Quantas pessoas precisam ouvir isso hoje? Mas nós fomos chamados, irmãos, para ajudar uns aos outros. Eu sei que aqui tem pessoas que hoje precisam ser ajudadas, mas também tem pessoas que hoje estão prontas para ajudar. O Yuri está aí na mesa? Não está? Preparando o vídeo aí, Yuri? Vamos passar um vídeo aqui, rapidinho, para nós finalizarmos. Se tem algo que toca o coração do Senhor, é sempre ajudar as pessoas. Vamos lá. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that.
The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? They don't want that? I'll take it then. Okay. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I just saw it. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. Happy birthday to you. Happy birthday. O convite hoje é para nos parecermos mais com Jesus. Equipe de louvor, por favor. O convite hoje é para podermos nos preocupar com o próximo. O convite hoje é para podermos resgatar um princípio tão importante, que é amar o próximo. Amar o próximo com palavras é uma coisa, mas Tiago, ele diz que o amor, ele vem junto com ações, com atos. Não posso apenas falar que amo, se não tiver atitude de amor. Não posso dizer que eu amo a Deus, se eu não amar o próximo. Também está escrito. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, se a gente de fato, irmãos, não ama a quem não vê, a quem vê? Como é que vamos amar a Deus a quem não vê? Se nós não nos preocuparmos com quem vemos, como nós vamos nos preocupar com Deus? Deus, ele tem um propósito para as nossas vidas. Como eu disse, eu sei que aqui hoje tem pessoas que precisam de ajuda em alguma área. E às vezes é difícil porque às vezes não queremos comentar com as pessoas daquilo que nós estamos precisando. Às vezes não queremos comentar da dor que estamos atravessando. Mas é importante você ter pessoas com quem você possa confiar, com quem você possa compartilhar as suas alegrias, para também poder compartilhar as suas lutas.
É isso que faz de fato uma igreja sarada, curada, fortalecida. É não andar sozinho. Mais uma vez eu repito, se você não está em célula, entre numa. Se você está, mas ainda não se conectou com o teu grupo, procure conectar-se. Procure ajuda. Sabe, Abraão ajudou o seu sobrinho Ló quando este estava em perigo, sequestrado, mas teve alguém que se preocupava com ele. Abraão olhou, os reis tinham perdido a batalha, e o povo de Sodoma tinha sido carregado. Abraão olhou e falou: ei, no meio do povo de Sodoma tem alguém que eu amo muito, é meu sobrinho Ló. Olhou para os homens valentes: ei, vocês, podem arrumar aí a tralha aí, vamos atrás do meu sobrinho. Talvez alguém pode ter dito: mas se os outros reis não venceram a batalha, Abraão, como vamos vencer? Abraão, confiando em Deus, com certeza ele diz: nós vamos vencer. Mas ele estava disposto a morrer se fosse necessário, porque Ló para ele era importante. Abraão preferia morrer lutando, tentando resgatar o seu sobrinho que tanto amava, do que saber que o seu sobrinho estava cativo, estava preso. Nós olhamos para Timóteo. Timóteo teve Paulo para ajudá-lo na caminhada. Paulo olhou para Timóteo e abraçou esse cara e disse: ei, eu vou caminhar contigo, eu vou te ajudar a você viver o teu chamado, o teu propósito. Tem pessoas que receberam um chamado há muitos anos atrás, e esse chamado foi enterrado, porque não está compartilhando. E você precisa de ajuda, você precisa de alguém que saiba do teu chamado, e que olhe para você e diz: ei, eu vou te ajudar nessa caminhada. Paulo olhou para Timóteo e disse: eu vou te ajudar. Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como você tem se amado? Enquanto o louvor está sendo entoado, eu peço que você fique de pé, por favor. Ajudar uns aos outros não é um ato de caridade, é um ato de um cristão. Compartilhar as fraquezas não é ato de um fracassado, é ato de alguém muito corajoso. Pedir ajuda não é vergonha. Pedir ajuda é necessário quando necessita. Há uma cidade que nos espera para podermos juntos ser luz nos bairros dessa cidade, nos lares dessa cidade. Nós precisamos começar em nós mesmos. Não perca a oportunidade que todos os dias Deus te dá de poder fazer a diferença. Na escuridão, tua presença me Às vezes você vai passar e vai ver uma mãe sei que és meu pai, com filhos pequenos que amigo és, pedindo eu vivo recurso. na
bondade. Já vimos tanto que temos a capacidade de fechar o nosso coração e logo fechar os nossos bolsos. Em todo tempo. Isso não era para ser assim. Isso não é para ser assim. Todo tempo tu és tão bom. Às vezes nós vemos pessoas mergulhadas no algo. E por conta disso, simplesmente temos a capacidade de virar o rosto. E muitas vezes dizer, não vou ajudar. Mas se uma pessoa que está afundada no algo não necessitar de ajuda, eu te pergunto, quem necessita então? Ah, mas eu não vou falar para ela porque ela está bêbada. Eu não vou falar que Jesus ama ela porque ela está bêbada. Faça o seu papel e deixe que o Espírito Santo de Deus faça o dele. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo.